A paz do Senhor para todos. Trago uma palavra para hoje em Filipenses 4:13, o versículo que diz: Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo queria dizer? Às vezes entendemos essa palavra de tanto ângulo, de tanto jeito, diferente uma da outra, acaba criando uma confusão na nossa mente. Porque os discípulos e tantos se converteram a Jesus na época? Foram tantas conversões e nós vemos que o motivo era bem diferente de hoje. Viviam e morriam pelo Evangelho, eram perseguidos, presos, torturados, mortos. E o interessante é que quanto mais morriam em prol da causa de Cristo, mais se convertiam. Era um prazeroso morrer por Jesus, abandonar esta vida terrena para ganhar a eternidade com Deus. Vemos na Bíblia cristãos que abraçaram a causa de Jesus como sua, simplesmente morreram felizes por demonstrar seu amor a Cristo com suas vidas, como Pedro, que pediu aos seus carrascos que o crucificasse de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer igual Jesus. André, também torturado e crucificado numa cruz em formato de X. Há relatos de que Tomé morreu a flechada enquanto orava. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser executado, foi decapitado. E Tiago, filho de Alfeu, há relatos que foi crucificado e outros dizem que foi apedrejado até a morte. E os restantes dos apóstolos, dos cristãos, relatados ou não em documentos, quase todos tiveram fim terríveis, mas oraram a Deus, honraram a Deus. Suas orações eram de adoração. Honrar a Deus com as suas vidas, com sua fé genuína. Agora nos dias de hoje, é pouco provável que alguém cristão suportasse tanta perseguição por Jesus. Hoje nós temos um entendimento bem deteriorado do que tinham os crentes do passado. Os crentes de hoje não são ensinados a suportar dor, lutas, provas, perseguição. Como disse Paulo, para ele dizer essas palavras, posso todas as coisas, muitos entendem hoje que pode viver o bom e o melhor da vida, ter uma vida regalada, ter fartura em tudo, ser bem sucedido em tudo. É isso que se prega e é isso que se espera. Os crentes de hoje esperam essas coisas em suas vidas. O que você, crente de hoje, acha que fortalecia Paulo? Era a disputa de quem cantava mais bonito na igreja? Quem pregava com mais conhecimento bíblico? Ou que falta pouco para morar dentro da igreja? Não falta culto? Aqueles crentes que estão em todas na igreja, que dizem, que acham que estão fazendo a obra. Será que Paulo fazia tudo que o pastor mandava? E ele se sentia que estava aplicado por conta disso, a obra de Deus? Ou talvez seria ir em monte todo dia, jejuar todo dia, à vista de todo mundo, para que todos soubessem quanto ele era aplicado à obra de Deus? Será que era essa a missão do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo se aplicava tanto, dessa maneira que justificava ele não ter tempo para se preocupar com as almas que não conheciam a palavra de Deus? Como que ele iria atrás dos perdidos, dos oprimidos, das viúvas, dos órfãos, dos desviados do caminho do Senhor, dos enfermos, dos aprisionados em cadeias, das famílias em modo geral, se ele já estava muito ocupado disputando um espaço dentro da igreja? Ele estava lutando para alcançar cargos e mais cargos. O alvo do crente hoje é qualquer coisa, menos Jesus. Está apontado para todo lugar, menos para o céu. Qual é o seu alvo? Em 2 Coríntios 11, 23 adiante, Paulo diz assim, Paulo pergunta: são ministros de Cristo? É como que dissesse assim, sério mesmo? É ministro esses caras, essas pessoas? Aí ele diz, eu ainda mais,
em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de ruas, de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo e a sua palavra, e a causa em prol da qual ele morreu. Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Paulo fala de muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Servir ao Senhor com lágrimas. Advertir a igreja noite e dia com lágrimas durante o período de 3 anos. Era o que ele fazia por causa da perdição das almas, pela distorção do evangelho por falsos mestres contrários à fé bíblica apostólica. Sua grande tristeza ao se separar dos crentes amados e seu pesar diante da tristeza deles. A grande tristeza e contínua dor no seu coração por causa da recusa dos seus patrícios em aceitarem o Evangelho de Cristo. As muitas provações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Sua muita tribulação e angústia do coração ao escrever àqueles que abandonaram a Cristo e ao Evangelho verdadeiro. Seus gemidos por causa do desejo de estar com Cristo e livre do pecado e das preocupações deste mundo. Suas tribulações por fora e por dentro, por causa de seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. O cuidado que o oprimia cada dia por causa do seu zelo por todas as igrejas. O desgosto consumidor que sentia quando um cristão passava a viver em pecado. O desgosto de proferir um anátema sobre aqueles que pregavam outro evangelho diferente daquele revelado no Novo Testamento. Suas dores de parto para restaurar os que caíam da graça. Seu choro por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Suas aflições e necessidades, pensando naqueles que podiam cair da fé. Suas perseguições por causa da sua paixão pela justiça e pela piedade. Sua lastimável condição ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. E seu apelo angustiado a Timóteo para que este guarde fielmente a fé genuína ante a apostasia vindoura. A adversidade sempre houve no meio das religiões, como a seita dos fariseus contra o Evangelho de Cristo, mas o povo de Cristo, os que morriam pela palavra, um ajudava o outro. Eles eram unidos. Não era como hoje, separado dessa forma, que é cada um por si, pregando o mesmo Evangelho. Hoje as denominações, que ambas dizem servir o mesmo Deus, a Cristo, não há união. Simplesmente é cada um por si. É igreja que não
socorre a igreja. Nos últimos dias tem se levantado leis favorecendo a imoralidade, a bagunça e obrigando as famílias que ainda retêm o bom costume, a moral, a decência, o respeito, a aceitar essas depravações nas escolas de seus filhos, nas conduções, nas ruas, nas suas casas, através de televisão, internet e tantos mais meios de divulgação. E as igrejas grandes, políticos que se diz evangélicos, que são colocados lá no poder pela igreja, não fazem nada. Se acovardam com medo de perder a boa vida. Deveriam ter medo de perder a salvação e não o dinheiro. Tem a obrigação e o poder para lutar a favor da igreja, para falar a verdade, para impedir que a degeneração entre nas igrejas através das leis, mas não fazem nada. Se calam, se escondem, se acovardam. As leis do nosso país, muitas delas diz respeito à nossa família, nos obrigam a aceitar a imoralidade, nos obrigam a aceitar líderes imorais nos governando, e o que sobra é quase 50 milhões de crentes covardes que aceitam se vender, fecha os olhos, tapa os ouvidos para salvar a sua miserável vida, as suas miseráveis vidas. Os heróis da fé não tinham medo de falar aos reis que estavam errando, não temiam morrer. Para esses heróis, o que importava era estar bem com Deus. Se preciso fosse, arriscavam suas vidas até a morte pelos irmãos, era um pelo outro. E por isso eram usados com o poder de Deus. Deus os honrava usando eles para fazer tremendos milagres que hoje os heróis atuais nunca verão. Hoje basicamente nada acontece nas igrejas a não ser rituais, rotinas, cultos que fecham as semanas. Aqueles homens só foram o que foram porque viveram para Cristo. Hoje nós vivemos para muitas coisas, quase o tempo todo. E de vez em quando nós vivemos para Cristo. De vez em quando fazemos a vontade de Deus. Por isso essa estagnação espiritual. De vez em quando fazemos o que os cristãos do passado faziam o tempo todo, o tempo inteiro. E quando se gloriavam, era nas suas fraquezas que os deixavam fortes em Jesus. Pois quando estou fraco, é quando reconheço que sem Deus nada sou, e que não sou um boneco de enfeite dentro das igrejas. E enquanto respiro, busco almas para o reino de Deus, para não chegar diante de Deus com as mãos vazias e ser considerado um servo imprestável, incompetente, que não conseguiu ou não se esforçou para salvar nem a própria família. É o que acontece hoje. São crente perseguindo crente quando deveria perseguir o pecado e lutar contra ele. No final da história, resta um país religioso que maioria de nós, de Deus, não tem nada.